Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos durante este período da pandemia da Covid-19. Antes de iniciarmos a conversa desta noite, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, a seguirem a nossa página no Facebook e também a acompanharem a atualidade guimaranense em maisguimarães.pt. E com quem vamos conversar hoje? Com César Teixeira. Foi eleito no passado fim de semana presidente do Conselho de Jurisdição Distrital do Partido Social Democrata. É o atual presidente do Lions Clube de Guimarães e também um conhecido advogado guimaranense. É com quem falaremos na noite desta terça-feira. Olá, César. Espero encontrá-lo bem. Muito boa noite, Eliseu. Boa noite a todos os ouvintes. Espero que muitos, naturalmente. Sim, felizmente, em termos de saúde, naturalmente, que me encontro e os meus mais próximos também nos encontramos bem de saúde. Uma situação completamente diferente daquela que imaginaríamos no início deste ano, quando estávamos a assinalar a passagem do ano. Mas pelo menos naquilo que é o bem essencial, que é a questão da saúde, realmente estamos bem e, portanto, a esse nível, tudo como antes, naturalmente. Em que é que mudou a vida do César com a chegada da pandemia? Nós tivemos aqui um cenário, já tivemos, vamos lá ver, nós tivemos já, quanto do estado de emergência, tivemos uma mudança colossal. Fizemos o confinamento. Eu lembro-me que foi um momento, eu próprio estava no escritório com os meus sócios e a tomar decisões quanto à forma como haveríamos de fazer os processos de transição, fazermos a opção imediata pelo teletrabalho, estarmos a verificar como é que haveríamos de fazer as delegações de trabalho, como é que haveríamos de efetuar a coordenação, mas o que é um fato é que em pouco tempo conseguimos, quer em termos profissionais, quer a sociedade, conseguiu realmente criar ali um pequeno mundo alternativo de que conseguimos adaptar rapidamente a uma realidade completamente nova. Como eu disse há pouco, não era previsível que pudéssemos ter atingido os patamares que atingimos no início do ano. Nós tivemos a Direção-Geral de Saúde, isto não é nenhuma crítica, é a constatação de um facto, a sossegar-nos a todos, transmitindo que aquilo que assistíamos isto em janeiro, de salvo erro, aquilo que assistíamos na República Popular da China, que dificilmente poderia ser imaginável na Europa Ocidental e particularmente aqui em Portugal, mas o que é um fato é que pouco tempo depois o diabo bateu à porta, ninguém o vê, mas o que é um fato é que ele esteve e continua por cá, e remeteu-nos a uma situação de estado de emergência, em que estivemos todos remetidos em casa, e em casa conseguimos ir fazendo o mundo a mexer. Eu falo por mim, aliás, eu escrevi até um artigo de opinião no Mais Guimarães, nessa altura, em que escrevi, lembro-me bem, que estava aqui, neste sítio, em casa, a trabalhar, como estava no escritório, basicamente, graças a esta nova realidade das novas tecnologias que realmente nos permitem-nos fazer algumas coisas que há muito tempo era impensável. Agora é um escritor muito conhecido nos novos meandros, um ultraliberal, do meu ponto de vista, agora é um israelita, agora o nome, por acaso, eu já li 3 livros dele e esqueço-me sempre do nome. É uma coisa impressionante, mas pode ser que durante esta conversa ele venha outra vez à memória. Mas eu lembro-me que ele lia algumas matérias relacionadas, o livro é o Homo Deus, nomeadamente, em que fazia uma abordagem precisamente a algumas matérias que eram o poder do homem, que realmente, com esta construção científica, acabou por atingir patamares quase com poderes inimagináveis, que o aproximavam daqueles que eram os poderes que inclusive levam àquilo que hoje se pode ser, que é um velho desejo da humanidade e que agora é suscetível, está mais perto do que se poderia imaginar, que era a questão da imortalidade.
E nós assistíamos precisamente ao poder da inteligência artificial e das novas tecnologias nesse particular. E nós verificamos, em termos práticos, com o estado de emergência, esta realidade, apesar de tudo que parecia ficção científica, está cada vez mais perto de se concretizar, nomeadamente com aquilo que hoje em dia se vaticina como mais cedo ou mais tarde, como sendo suscetível de ser concretizado, que são os efeitos da chamada quarta revolução industrial, que realmente a pandemia acabou por permitir que ela se concretizasse mais cedo do que aquilo que provavelmente seria suscetível de ser imaginado. Agora, em relação a isto, volto a dizer, nós num curto espaço de tempo, eu já estou aqui a falar muito tempo seguido, mas o que é um fato é que nós num curto espaço de tempo adaptamos, num curto espaço de tempo trouxemos o escritório para casa, uma nova realidade, termos de estar a fazer a nossa vida familiar em simultâneo com a vida profissional, termos de fazer essa gestão, problemas novos, mesmo em termos profissionais, aquilo que se verificou foram problemas novos e que ainda vamos ter repercussão no curto prazo. Vamos a ver a partir de setembro, eu confesso que ainda vou agora, daqui vou começar a escrever o artigo desta semana no Mais Guimarães e vou até versar sobre esta matéria, porque eu acho que nós estamos um bocadinho anestesiados com a questão do layoff, estamos anestesiados com a questão das moratórias, mas o que é um facto é que, apesar da pandemia ser provocada por algo invisível, os seus efeitos, infelizmente, vão ser bastante visíveis, bastante sensíveis. César, relativamente à gestão da pandemia em si, da doença em si, já estivemos melhor do que estamos agora. O que é que terá falhado aqui? Portanto, nós agora temos um número maior de infectados, portanto, há vários focos de infecção, temos um número de mortos também em crescente e o número também de doentes que estão internados também a aumentar. O que é que falhou? Ou falhou alguma coisa ou é natural na tua perspectiva o que está a acontecer? Isto é uma realidade nova. Ninguém estava à espera, ninguém estava preparado para esta situação. Também me parece, e parece que é pacífico que aconteça também, que a própria República Popular da China se atrasou na divulgação de determinados factos, poderiam ter permitido que esta pandemia pudesse ter sido combatida de forma eficaz mais cedo. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que eu, neste momento, acho que qualquer governante, este é o pior momento para governar. Eu não gostaria de estar realmente, seja ao nível autárquico, seja ao nível municipal, isto é um momento em que não é nada fácil para quem exerce cargos políticos. Ter o sangue frio de tomar decisões muito difíceis e, portanto, muitas delas em cenários desconhecidos e, portanto, eu não poderia, algo poderia ter sido feito de forma diferente, talvez, mas volto a dizer, eu não gostava de estar na posição de estar a gerir um país ou um município nesta fase, porque realmente não é fácil. Agora também, uma coisa é certa, é também nos grandes momentos que se vê as grandes lideranças. Os grandes líderes são aqueles que, apesar de tudo, conseguem em determinados momentos atingir os patamares mais elevados e conduzir os seus povos, os cidadãos, a determinados patamares. E são estes momentos que acabam por distinguir as diferenças. Eu confesso que não consigo fazer uma análise totalmente fundamentada, a não ser com base em percepções, sobre aquilo que era como foi a forma de condução da questão da pandemia. A única coisa que eu acho é que houve alguns momentos em termos de discurso absolutamente contraditórios, que naturalmente geraram posições depois também elas contraditórias. Nós não podemos exigir, por exemplo, eu também escrevi no Mais Guimarães sobre isso, acho que aquela forma como foi organizada a comemoração do 1 de maio pela CGTP é algo desajustado, é uma mensagem
contraditória face ao momento em que o país naquele momento estava a viver. Assim como é contraditório aquilo que se fala, que é a possibilidade de haver um festival, o Avante, poder ser levado a efeito em finais de agosto, princípios de setembro. Portanto, há algumas mensagens contraditórias que podem gerar depois algumas incompreensões e alguma incapacidade de perceber determinadas mensagens, porque acho que os portugueses acataram de uma forma generalizada muito bem. Aliás, nós vemos, apesar de tudo, por esse mundo fora, pela Europa fora, nós vemos várias vezes concentrações gigantescas de pessoas, vemos a polícia, as entidades policiais nesses mesmos países a fazerem intervenções e a serem contestados. No nosso país, felizmente, temos aqui uma capacidade a esse nível de alguma maior respeitabilidade, que penso que é importante e com tranquilidade vamos procurando levar a nau a bom porto. Agora, também compreendo aqui uma coisa que eu penso que é relevante, este dilema entre a gestão da saúde pública e a gestão da economia é uma situação verdadeiramente dilemática, porque se fazemos uma opção, em termos de saúde pública, penso que até seria fácil de resolver a situação, entre aspas, através de continuarmos a prolongar cenários como aquele que verificamos em março e abril, mas o que é um fato é que isto é verdadeiramente insustentável e o país não consegue sustentar, do seu ponto de vista económico, uma situação como esta. E é este o verdadeiro dilema e conseguimos encontrar um equilíbrio entre a sobrevivência económica e a sustentabilidade financeira do país e as questões de saúde pública. Mas volto a dizer, é também nos grandes momentos que se vêem as grandes lideranças e foi graças a grandes lideranças que conseguimos, nomeadamente, na Segunda Guerra Mundial, em cenários muito difíceis, muito adversos, conseguimos fazer triunfar o Estado de Direito, triunfar os valores da democracia ocidental, os valores das sociedades liberais e depois construirmos durante décadas um Estado Social de Direito que nos permitiu, Estado Social, que nos permitiu atingir os patamares que hoje, ainda assim, com todas as críticas que possam ser feitas, é realmente uma construção notável e que provavelmente ao longo destes séculos e séculos em que vamos acompanhando a história da humanidade, provavelmente dificilmente durante tanto tempo podemos ter uma prosperidade tão acentuada e a ser vivida por tanta gente, porque com a inclusão da classe média, claramente fez com que o bem viver atingisse uma camada populacional que em outros séculos era só restrita a um nicho muito reservado de pessoas. E isto naturalmente é uma construção do pós-Segunda Guerra Mundial, que fruto de muitas sínteses que foram feitas a partir de meados do século XIX, entre as batalhas ideológicas que houve naturalmente. Nas conversas que o César vai tendo por aí, vai colocando a possibilidade de termos uma segunda vaga desta Covid. Teme isso? E já agora, que outros efeitos é que o César teme que possam vir no pós-Covid e quando é que isso poderá acontecer? Aquilo que eu acho, quanto à questão da segunda vaga, parece que é cada vez... em primeiro lugar, aquilo que começou vai lendo, parece que quando são estas situações de surtos pandémicos, é quase inevitável que ela possa vir a acontecer. Agora, de todo modo, espero que estejamos preparados, ou seja, nós hoje, ou daqui a 2 ou 3 meses, já teremos um conhecimento científico do próprio vírus, que não tínhamos há uns tempos atrás, porque naturalmente, entretanto, foram feitos diversos estudos, há diversas entidades que estarão a abordar o assunto, e por outro lado, os próprios governantes hoje já têm mais informação sobre a forma como devem fazer a gestão da própria sociedade do que aquilo que acontecia em janeiro, fevereiro e março, em que no fundo acabaram por ser empurrados pela força das circunstâncias e não foram tanto os próprios a empurrar e a condicionar as circunstâncias. Portanto, eu agora acho que há condições para que se possa começar a condicionar minimamente as circunstâncias e espero que assim seja, porque se nos deixarmos condicionar totalmente pelas circunstâncias, será
muito mau sinal, e é sinal que perdemos o controle à situação. E, portanto, esta é a tónica que deixaria. Quanto aos efeitos, volto àquela situação que tinha falado, a questão do dilema. Eu acho que neste momento nós estamos, como disse, anestesiados por algumas figuras jurídicas que foram criadas, como as moratórias bancárias, como as moratórias fiscais que foram concedidas, e como a figura do layoff, que também permitiu ir aguentando algumas empresas em situações muito complicadas, mas eu estou convencido que a partir de setembro, a partir do momento em que cessa aquele período que está previsto legalmente em relação à impossibilidade de haver despedimentos durante 2 meses após o layoff, estou convencido, para as empresas que naturalmente a ele se vincularam, algumas empresas tiveram aqui algum balão de oxigênio com a questão das máscaras, nomeadamente no setor têxtil, mas o cenário realmente pode ser um cenário muito, muito complicado, e aí as instituições de caráter social podem realmente, devem ter um caráter essencial, porque eu estou convencidíssimo que as contingências de Covid vão ser, ou podem vir a ser avassaladoras a esse nível. Nós fomos, quando do período de assistência financeira, vivemos situações complicadas em termos sociais, como todos nós sabemos, inclusive aqui no Conselho de Guimarães foram instituídas diversas cantinas sociais para suprir problemas que existiram para as pessoas. Reparem, nós tivemos taxas de desemprego, salvo erro, na ordem dos 15%, 17%. Portanto, é muito provável que esta situação se venha a repetir com uma grandeza maior ou menor, não sabemos, mas muito perto dessa realidade e, portanto, provavelmente a esse nível, mais uma vez as instituições sociais terão de ter aqui uma resposta muito próxima e muito ativa. Nas grandes cidades, estas situações são situações particularmente delicadas. Cidades como a nossa, concelhos como o nosso, as redes familiares ainda conseguem suprir, ainda bem, alguns problemas que surjam, e isto é o facto de vivermos em concelhos mais pequenos permite-nos isso, embora nós comecemos a ter aqui no nosso país, e também com efeitos aqui na nossa região, estes fenómenos migratórios em que pela primeira vez desde há muitos anos fomos começando a receber imigrantes, e lá está, estas pessoas que aqui vieram e escolheram o nosso país para melhorar as suas condições de vida, não têm a tal rede que a nossa comunidade naturalmente terá. E essa situação pode gerar também uma necessidade especial de acompanhamento. Eu olho para o lado, para a nossa vizinha cidade de Braga, e todos nós sabemos que tem ali uma comunidade brasileira tremenda, em termos de número, e eu olho para o autarca da cidade de Braga e percebo que deve ter ali um problema tremendo em mãos em termos económicos, sociais e com reflexo depois posteriormente ao nível da própria segurança. E, portanto, são situações novas que o nosso país não, e a nossa região muito menos, estavam habituados, mas que provavelmente são nichos em termos sociais que deverão merecer particular atenção. Com algumas diferenças, por exemplo, esta situação atingiu toda a humanidade, atingiu todos os países, atingiu países como a Alemanha, a França, com maior ou menor dimensão, e, por exemplo, nós tivemos uma almofada para os problemas económicos e sociais que resultou na imigração, na imigração por necessidade de muitas pessoas para o exterior. A imigração continua, mas agora é uma imigração essencialmente por opção. Pessoas que preferem emigrar por terem melhores oportunidades e ainda assim preferem emigrar para o exterior. E estou convencido que essa válvula de escape também poderá não existir ou poderá estar mais limitada. E, portanto, são realidades novas que têm de ser pensadas.
e que, como eu disse há pouco, vão exigir muito das novas lideranças nacionais e internacionais. E localmente, César, que leitura é que faz do trabalho que foi feito pela Câmara Municipal de Guimarães na gestão desta pandemia? Não, acho que regra, em termos, nos traços gerais, tem assegurado, em termos daquilo que é a rede social, a cobertura daquelas que são as carências, mas os efeitos não vão ser sensíveis agora. Então acho que é necessário prevermos e não sermos reativos, porque volto a dizer, neste momento estamos anestesiados, os efeitos não são sensíveis ainda, mas vão ser sensíveis provavelmente a partir de setembro. Estou convencido que algumas empresas não vão conseguir aguentar, não se vão conseguir sustentar, e é muito provável que a partir de então, em termos sociais, o município tenha de ser chamado a suprir algumas situações que eu estou convencido que neste momento ainda serão relativamente pontuais, e estou convencido que a esse nível tudo aquilo que tenha surgido como necessidade terá sido supridas essas carências, não tenho dúvidas nenhumas que isso terá acontecido. Agora, muito provavelmente a partir de setembro vai mudar a dimensão do problema. E é que eu espero que o município, espero e desejo que o município consiga prever e consiga montar uma rede social, e com a ajuda naturalmente do Estado Central, porque há matérias que terão, que o município, por mais responsabilidade, mais condições que tenha, não consegue chegar, nem tem competências para tal, mas que vai ter de ser chamada aqui. Volto a dizer, não é fácil ser governante neste momento. Por outro lado, as pessoas no nosso país, ainda hoje, antes daqui da nossa conversa, estava a falar com um amigo ao telefone, estávamos a fazer uma análise, tipo, que esta visão, nós temos, atualmente os cidadãos portugueses têm uma visão muito paternalista do Estado. Estão sempre à espera daquilo que o Estado possa dar. Às vezes também não estão à espera daquilo que podem dar ao Estado. Embora também em termos fiscais atualmente se dê bastante mais, mas isso são outros 500. Mas o que é um fato é que nós acabamos por viver muito à sombra daquilo que o Estado nos pode dar. É certo que há alguma capacidade a empreender, e aqui nós, nomeadamente, já somos muito flexíveis no conseguir resolver o problema e termos capacidade de adaptação, mas ainda assim há esta questão que herdamos muito provavelmente de uma mentalidade de 2 gerações instituídas pelo Estado Novo, na sequência de estarem todos à sombra do Estado, tudo dependente do Estado, a perda de espírito crítico, e depois com a mudança para o 25 de Abril, em que, naturalmente com contornos diferentes, mas continuou-se com uma visão, neste caso socializante do Estado, que continuou a um determinado nível a impedir ou a dificultar a plena libertação do cidadão enquanto tal. A valorização da tal liberdade possibilitou-se depois algumas mudanças, e depois a revisão de 89 da Constituição permitiu-se aqui algumas evoluções, repare, nós em 90 ainda estávamos com apenas e só com televisões públicas, uma televisão pública. É uma coisa, e não foi fácil fazer a privatização. Nós até 80, nós tínhamos, ainda temos na região autónoma da Madeira, tipo jornais que são participados pelas entidades públicas. Esta visão acaba por fazer com que, voltando ao tema da conversa, voltando à pergunta que me tinha colocado, esta visão acaba por fazer com que muitas vezes estejamos sempre à espera que venha a solução do Estado, das autarquias, e faça aquilo que eu tinha dito há pouco, ou seja, não é fácil ser governante
neste momento em que as exigências são muitas ao poder público, mas às vezes a iniciativa provavelmente fica um bocadinho mais limitada. E às vezes nós também temos as nossas obrigações. E o César Teixeira recentemente também assumiu a presidência do Lions Clube de Guimarães. Para quem estiver a ver nesta altura esta conversa de hoje, para perceber um pouco melhor o que é o movimento leonístico, de que é que estamos a falar? Bem, isto acho que não é uma definição muito fácil de dar, de uma forma, é uma pergunta demasiado direta para ter uma pergunta. Vou tentar ser o mais concreto possível dentro deste contexto. Eu falo pela minha experiência. Eu acho que neste momento uma pessoa olha para, e até pegando nesta realidade que nós temos atualmente do surto de Covid-19, eu não tenho dúvidas nenhumas, como disse há pouco, que instituições como o Lions e instituições de cariz social, como muitas IPSS, que felizmente abundam no Conselho de Guimarães e por todo o país, vão ser aqui chamados a fazer um serviço social, um serviço à comunidade tremendo. Não tenho dúvidas absolutamente algumas. Estou convencido, e pronto, e é um enfoque que procuraremos ter também durante esta atuação, que é realmente de procurarmos, dentro daquelas que são as nossas possibilidades, a todos os títulos, conseguir congregar, como congregamos, diversos profissionais nas diversas áreas de atividade. Temos, felizmente, diversos profissionais em diversas áreas que disponibilizam de forma voluntária, estamos a falar de um movimento totalmente de voluntariado, naturalmente só contribuímos e nada recebemos, a não ser o facto de também gostarmos de servir, e é para isso que vamos, reparem-nos, desde muito novo, que de uma forma ou de outra me habituei a fazer serviço público de diversas maneiras. Eu, para mim, quando iniciei a atividade partidária, ainda estava na JST, entendia, e para isso é que fui também, que estava a fazer alguma atividade pública, de servir, de uma forma altruísta, porque felizmente nunca ganhei nada na política, nada, e prezo-me de o fazer, a não ser ganhar experiência, a não ser também poder contribuir para defender aqueles que são os pontos de vista que uma pessoa tem, e nessa perspectiva acho que quem me conhece sabe que tenho mantido uma estrutura em termos intelectuais e em termos de lógica de intervenção relativamente coerente ao longo do tempo, e, portanto nunca escondi que estou na ala direita do PST, toda a gente sabe do meu posicionamento ideológico, e acho que aquilo que nós temos é precisamente o facto de, hoje em dia, um dos problemas que nós temos a todos os níveis é às vezes a falta de definição, o politicamente correto, a falta de intervenção concreta e de assumir posições ideologicamente, seja a todos os níveis, com frontalidade. E, portanto, acho que é, às vezes essa intervenção é positiva e leva a que haja mais diferenças, que haja mais possibilidade de haver alternativas. A pessoa vai se dispersando e vamos procurando voltar, porque no fundo isto, como se diz, está tudo ligado, não é? Está tudo ligado, embora seja está ligado. Mas isto voltando, porque agora já retomei um bocadinho, que é o facto de uma pessoa servir, e é um serviço a diferentes níveis. Trata-se de uma instituição, volto a dizer, nós aqui em Guimarães somos um clube já muito antigo, cinquentenário, somos um clube muito respeitado no panorama leonístico internacional. Nós, durante os últimos anos, temos tido algumas intervenções muito... Há uma nota que eu acho que... posso até dizer que como é que aquilo que eu analisava antes de estar no movimento, há cerca de 4, 5 anos, e agora que estou dentro do movimento, posso
comprovado. Por exemplo, o peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro, que é algo que já está desde meados de 1980 atribuído pela Liga Portuguesa contra o Cancro, a organização aqui em Guimarães, ao Lions Club de Guimarães. Isto é uma organização monstruosa, é uma organização, é tremendo o trabalho que dá, permitir que esta estrutura vá para a rua, que esta estrutura consiga estar durante 3 dias em diversas empresas, à porta dos cemitérios, à porta das igrejas, em diversas instituições, a fazer a recolha de donativos para uma doença que, como todos sabemos, de uma forma direta ou indireta, acaba por afetar várias pessoas e que todos nós conhecemos direto ou indiretamente casos mais ou menos próximos, e é uma doença que realmente põe toda a gente sensível, como nós sabemos, e portanto não vale a pena estarmos aqui a pisar nesse ponto, mas este trabalho da Liga do Peditório é um trabalho que envolve centenas de voluntários, ou milhares, com diversas instituições a contribuir, a serem coordenadas, e realmente às vezes eu, quando estava de fora, assistia a isto, mas não sonhava minimamente o trabalho que está. E aqui, por exemplo, o companheiro Augusto Lopes, que é a pessoa que no Lions coordena isto, faz um trabalho excepcional, porque realmente tudo funciona perfeitamente e conseguimos sempre arranjar aqui valores muito bons ao nível de consignais, e aqui a honra seja feita aos guimaranenses que realmente conseguem, apesar de ser um concelho com salários médios relativamente baixos, infelizmente, com poder de compra muito inferior até àquilo que é a média nos concelhos limítrofes, está comprovado estatisticamente pelos dados do Instituto Nacional de Estatística, mas o facto indesmentível é que nós contribuímos e graças àquele protocolo que o Lions tem com a Liga Portuguesa contra o Cancro, o Hospital Senhora de Oliveira acaba também por receber alguns contributos, porque depois há material que há uma determinada percentagem do valor total arrecadado que é entregue para compra de material para o Hospital de São Oliveira. E uma coisa é certa, para quem me está a ouvir, para quem nos está a ouvir e tiver essa paciência ao fim deste tempo todo, o dinheiro é rigorosamente gerido, não há um cêntimo que seja desperdiçado ou que fique para questões de natureza administrativa. O que é entregue, um cêntimo que seja entregue ou um euro que seja entregue, vai parar diretamente ou à Liga Portuguesa contra o Cancro ou então aqui diretamente ao hospital. Não fica uma determinada comissão para entidades intermédias, como acontece, infelizmente, em muitos desses donativos. Portanto, isso é um ponto de honra e nós, aliás, procuramos todos os anos, logo após portanto, o cálculo e a liquidação efetuada, fazer informação ao público do valor que é recebido, do valor que é entregue e daquilo que é doado ao Hospital Senhora Oliveira, para ganhar a tal confiança, porque infelizmente aquilo que aconteceu, nomeadamente com os cenários que aconteceram em Pedrógão Grande, com aqueles problemas todos em relação nós tivemos aqui ondas de solidariedade tremendas da parte dos portugueses, que depois esbarraram em cenários pouco idílicos ou pouco edificantes, melhor dizendo, para a forma como foram geridos esses recursos que foram voluntariamente doados pelos portugueses. Aqui nós pretendemos também transmitir esta informação para credibilizar, para dar confiança a quem entrega os valores, porque realmente os valores são entregues ao destinatário que estava prometido, efetivamente, sem apelo nem agravo. Isso é uma grande virtude. Há projetos que gostasses de implementar durante este ano na presidência do Lions Club de Guimarães? Sim, seguramente. Apesar das dificuldades e deste cenário. Há aqui nós temos de procurar, embora não seja fácil, mas temos de procurar fazer dos cenários difíceis algumas oportunidades. Eu tenho realmente primeiro, como eu disse há pouco, e transmiti isso na minha intervenção na tomada na transmissão de funções, preocupa-me particularmente a necessidade, os efeitos que esta pandemia pode ter ao nível social.
Isso preocupa-me. Da nossa parte, estamos totalmente disponíveis para colaborar com o município e com todas as outras instituições naquilo que pudermos intervir, a nível de voluntariado, para auxiliar e suprir algumas carências, nunca em termos financeiros, mas em termos daquilo que é a nossa disponibilidade para que isso possa acontecer. Aliás, eu posso dizer que já tivemos, os novos órgãos sociais já tiveram uma reunião, inclusivamente com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, portanto, precisamente para apresentar cumprimentos e expor algumas das perspectivas que nós pretendemos vir a desenvolver. Mas seguramente, eu dentro em breve, vamos procurar divulgar algumas das iniciativas que temos em perspectiva, mal os nossos próprios órgãos comecem a tomar as deliberações que têm de ser tomadas, para possamos fazer aquilo que é o serviço. Nós, volto a dizer, nós estamos a trabalhar digitalmente, fazemos as nossas reuniões como estamos a fazer esta entrevista. É um mundo novo. Também as próprias associações, como as empresas, também tiveram de se adaptar aos novos tempos. Aliás, eu posso dizer que vamos ver se criamos condições para podermos fazer uma Assembleia Geral digital, que é uma coisa. Vamos ver o que é possível, mas temos aqui algumas perspectivas novas, alguns projetos, por exemplo, a questão das bolsas, que todos os anos o Lions Club atribui bolsas, não é bolsas, atribui subsídios a famílias com estudantes vimaranenses a diversos conterrâneos nossos, suprindo algumas carências que existem. Temos tido um nível crescente de atribuição de bolsas, o que muito nos satisfaz. Portanto, vamos continuar seguramente a implementar esse projeto. Ao nível cultural, gostava de desenvolver aqui algumas vertentes que penso que serão relevantes. Eu confesso que a parte da leitura, a parte do incentivo da leitura, é algo, nomeadamente das camadas mais jovens, é algo que gostaria de poder desenvolver. Penso que acho que nós hoje em dia estamos num momento civilizacional relativamente paradoxal, em que onde aquilo que é a maior capacidade que existe de acesso à informação depois acaba por fazer com que muito provavelmente as pessoas estejam informadas de forma absolutamente superficial, sem procurarem aprofundar algumas matérias que são relevantes. Isto depois gera, e depois temos estes novos conceitos que existem, eu isso discordo radicalmente atualmente, que existem estes novos conceitos de normalização do pensamento. Eu acho que são as pessoas que têm aquele conceito de determinar o que é fake news e o que não é fake news, etc. Tentar limitar perspectivas, acho que as pessoas tudo tem de fluir, tudo tem de haver liberdade de pensamento, liberdade de expressão, e as pessoas têm de procurar depois fazer a triagem, ter espírito crítico e decidirem por elas, não tem de haver nenhum paternalismo de espécie algum a dizer aquilo que se pode e aquilo que não se pode pensar. Mas voltando ao assunto, que entretanto vamos voando, aquilo que me parece, eu gostava de poder desenvolver, porque aquilo que eu olho, nós temos, naquilo que são as necessidades mais básicas, nós conseguimos, o Estado português, as autarquias, conseguem suprir essas dificuldades, tirando naturalmente algumas exceções que existem mais por falta até de informação, porque eu estou convencido que essas pessoas que têm essas dificuldades, se fizerem os pedidos às entidades públicas, acabam por ser supridas essas dificuldades. Mas há outros níveis que, no acesso à literatura infantil e juvenil, por exemplo, que eu acho que poderíamos procurar fazer algo mais e suprir algumas carências em algumas camadas sociais mais desfavorecidas. Se a atual conjuntura me permitir, nos permitir, gostaria de poder mais à frente, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, realmente gostava de assinalar essa data com alguma iniciativa. Oxalá a atual conjuntura nos permita,
mas, volto a dizer, vamos tentar fazer desta fraqueza uma oportunidade para podermos mudar algumas coisas, mas Eliseu, depois a seu tempo também vamos comunicando e vamos transmitindo, porque hoje em dia também aquilo que se nota é que quem não aparece em termos públicos acaba por desaparecer, e seja o Lions como qualquer outra associação tem de realmente ter uma preocupação de estar no espaço público, de dar a conhecer a sua atividade, não é para estar à procura do protagonismo fácil ou barato, é exatamente para que as pessoas percebam o trabalho. Eu, por exemplo, há pouco estávamos a falar do peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro, é importante que as pessoas percebam o trabalho que dá para valorizarem esse mesmo trabalho, porque também aquilo que pode parecer fácil acaba por ser desvalorizado por essa mesma, por essa falta de informação. E acho que devemos valorizar o nosso trabalho para que as pessoas também o possam valorizar. Mas isto é um caso concreto, depois mais à frente, pronto, acho que há algumas coisas, mantendo a tradição, procurar adaptar a nossa circunstância e à medida que for havendo alguma questão, vamos procurando fazer divulgação, não para, por nós, mas essencialmente para que se consiga dar a conhecer o trabalho desta e de outras instituições que devem fazer o mesmo, que acho que é fundamental. César Teixeira, entretanto, no fim de semana é eleito presidente do Conselho Jurisdicional, creio eu, do Partido Social Democrata de Braga. Como é que surge essa Da oportunidade? Distrital de Braga. Da Distrital de Da Braga. Distrital. E eu creio ter dito outra coisa, que agora já não. Não, desse do Conselho, do Conselho. Distrital. Deixei de ouvir, César. Houve aqui agora já está. Uma Não, quebra. é só Vou para. fazer a pergunta novamente, que é para agora ficar bem. Certo. Não foi de propósito, mas quase. Não, estou. Está mal a Conselho- internet agora. Não, já Não, está. Agora já está. Eliseu, pode repetir a pergunta então? Entretanto, César, no fim de semana é eleito presidente do Conselho de Jurisdição da Distrital do Partido Social Democrata de Braga. Como é que surge Certo. esse convite para estar presente na Distrital do Partido? Ora bem, isto. Agora, uma Nós, Distrital, César, que me parece bastante forte. Engloba Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, e tem no ACI. é verdade, estou. Portanto, eu aquilo. Bom, vamos lá ver. Em primeiro lugar, a Distrital é realmente. Aliás, os partidos políticos hoje em dia, grande parte, um dos grandes problemas dos partidos políticos é, do meu ponto de vista, o esvaziamento que existe de quadros partidários, de quadros fortes a ocuparem cargos partidários. Normalmente, aquilo que acontece muito por esse país fora, e eu disse isso na minha intervenção que fiz quando da conferência de imprensa da apresentação da candidatura, aquilo que nós assistimos é que os quadros de referência dos partidos, à medida que vão ocupando determinados cargos, acabam por subestimar a presença nos órgãos dirigentes partidários. E isto depois leva a que esses cargos sejam ocupados, não sejam ocupados por essas pessoas que poderiam dar uma mais-valia em termos partidários. Aqui, realmente, ao nível distrital, aquilo que nós assistimos é uma situação de exceção. Em que quer o Paulo Cunha, quer o Ricardo Rio, presidentes de Câmara, respectivamente de Famalicão e de Braga, vão ocupar as funções máximas ao nível partidário distrital. É uma questão relevante que explica o facto de aqui ao nível distrital o PSD ser quase um oásis em termos de resultados eleitorais, porque depois vamos por esse país fora e é aquilo que nós vamos assistindo. E, portanto, depois, a outra parte da pergunta que me tinha colocado, portanto, é a questão de como é que surge o convite. Isto é um convite que surge, o Dr. Paulo Cunha, portanto, é natural que quisesse fazer uma composição dos órgãos tendo em conta alguma representatividade, sendo claro em termos geográficos, estando Famalicão num determinado
com a presença distrital, tendo o Dr. Rui Rio, que é do Conselho de Braga, é natural que pudesse querer ter alguém de Guimarães no Conselho de Justição ou noutro órgão qualquer de relevância. Entendeu convidar-me para esta função. Acredito que naturalmente a parte profissional, o facto de ser advogado, naturalmente também acaba por pesar. Já fui tendo algumas responsabilidades políticas, portanto, em termos partidários, hoje cada vez menos, como sabemos, isto é um cargo, apesar de tudo, que temos executivos, não têm grande responsabilidade a esse nível, portanto é um cargo técnico-político, jurídico-político, portanto é uma questão. Agora, voltando àquilo que me transmitiu, acho que é um orgulho enorme que para um partido que está numa situação que não é nada fácil, tenha ao nível distrital realmente duas personalidades que se dedicam, como se vão dedicar durante os próximos 2 anos àquilo que se propuseram. Eu isso acho que o partido, aqui neste caso, tem a garantia de que tem os melhores nos órgãos próprios, e isso é uma tranquilidade, uma paz de espírito para um militante natural que esteja a fazer a análise partidária. Bruno Fernandes foi reeleito presidente da Conselhia do Partido Social Democrata também no final de semana. Terá ele, Bruno Fernandes, agora motivos para ficar mais entusiasmado com as próximas autárquicas aqui em Guimarães, tendo Ricardo Rio e Paulo Cunha na distrital do partido? Eu conheço quer do Bruno, quer do Paulo Cunha, enquanto presidente da comissão. Aliás, o Paulo Cunha já foi presidente da comissão distrital do partido há uns anos atrás e com os resultados que são conhecidos. Estou convencidíssimo que é uma pessoa que cultiva uma grande proximidade e estou convencidíssimo que o Bruno Fernandes terá todo o apoio que possa ser suscetível de ser prestado por parte dos órgãos distritais em relação à atividade da Conselhia. Estou convencido que não será por aí que vai haver qualquer tipo de problema para com a atividade o trabalho do Bruno, que é um trabalho que naturalmente não será fácil, os contextos não são fáceis, mas estou convencido que naturalmente que não é por aí que seguramente não terá, pelo contrário, por ali estará, aquilo que puder ser feito, será feito seguramente, não tenho dúvidas absolutamente algumas, e o Bruno sabe disso também. E está à espera também disso. César Teixeira, que perspectivas tem relativamente às próximas autárquicas em Guimarães, que são já em 2021? Realmente, o tempo passa depressa. Passou depressa esta entrevista, que já estaremos quase na fase final, mas passou também depressa porque eu ainda há pouco tempo era presidente da Conselhia, formalmente fui presidente da Conselhia durante 2 anos, e já passaram 4 anos e estamos daqui a pouco em eleições autárquicas. Aquilo que posso dizer é o seguinte: eu desde que entendo ter uma questão institucional, eu procuro ser uma pessoa institucionalista, a partir do momento em que, em termos locais, tenho tido uma intervenção relativamente diminuta, raramente, mesmo, sim, raramente faço intervenções, portanto, porque entendo que a posição que formalmente ocupei me leva a que tenha de ter algum cuidado nas intervenções públicas, seja elogiosas, seja críticas, em relação à atividade do PST. E por isso tenho estado com bastante contenção. Os cenários, volto a dizer, não são fáceis, até a própria campanha eleitoral ou pré-campanha eleitoral terá de ser completamente repensada, porque eu não sei como é que isto. Nós vamos ter, por exemplo, agora eleições presidenciais em janeiro, que provavelmente ocorrerão em pleno pico de crises da gripe, mais do surto de Covid-19. Portanto, são situações são situações todas elas novas, mas, volto a dizer, não sei, sinceramente, neste momento o Bruno foi reeleito esta semana. As eleições locais também foram simultâneas com as eleições distritais.
Provavelmente ele agora vai começar a enunciar aquelas que são as suas perspectivas para o próximo ano. Realmente, volto a dizer isto, 4 anos passaram rápido, o Bruno já está à frente do partido em Guimarães há 2 anos, tanto que passaram num ápice, e agora tem um ano para procurar afirmar aquela que é uma candidatura nova. O André já deu informação pública de que não seria, André Coelho Lima não seria recandidato nas próximas eleições autárquicas. Quer dizer que o partido vai ter de apresentar um novo candidato com um projeto necessariamente novo, não sei se com ou sem coligação, são questões que naturalmente a Comissão Política e depois o plenário de militantes se pronunciará, com realidades muito distintas. Nós, se virmos bem, estou convencido que aqui em Guimarães a direita poderá ter de concorrer poderá ter o concurso de novas realidades partidárias. Estou convencido que muito provavelmente a Iniciativa Liberal, que vimos ainda há pouco tempo a divulgação de um núcleo aqui em Guimarães, e eventualmente o Chega também deverão ter candidaturas próprias, portanto, o que poderá condicionar o espectro partidário. São realidades completamente novas. Recordo que o sistema político autárquico não permite as coligações pós-eleitorais, e portanto são coligações sempre pré-eleitorais, e isto leva a que os cenários ao nível do centro-direita o centro-direita está em efervescência, está no fundo está num processo de ajustamento. O país sofreu um ajustamento económico e financeiro há uns anos atrás, e nós agora a direita vai fazer agora um processo de ajustamento partidário, em que naturalmente o partido vai ter, o PSD e os seus militantes, os seus responsáveis vão ter de repensar o posicionamento que ocupam, o posicionamento que querem ocupar, em relação àquilo que é o espectro ideológico, e temos essas novas realidades que antes eram absorvidas pelo PSD, quer a parte, o pensamento económico liberal e mesmo algum liberalismo social, entrava, revia-se no discurso do PSD, e por outro lado também o PSD conseguia congregar algum discurso mais conservador, mas atualmente estas franjas estão a ser disputadas por estes 2 novos partidos, estes 2 novos movimentos, que já tiveram alguma consequência ao nível nacional, fazendo algum processo de erosão nas franjas do PSD em determinados patamares, mas pelo que se vê das sondagens parece que essa erosão pode ser um bocadinho superior. Que reflexo é que possa ter ao nível autárquico? São reflexões que naturalmente nos devem fazer com que os responsáveis tenham de refletir sobre elas. Eu confesso que, seja pelo facto de não gostar de me intrometer nas questões de quem naturalmente me sucedeu, e eu, se saí, é porque entendia que devia dar espaço a outros e, portanto, não devo condicionar o trabalho dos outros, seja pelo facto também de aguardarmos aquilo que vinha a ser as diretrizes que venham a ser definidas pelos novos órgãos, seja do facto de eu próprio entender neste momento que estou mais motivado para outro tipo de projetos, menos político-partidários e mais de outra índole, naturalmente que vamos ver como é que isto evolui, e vamos ver, porque é importante, seja a nível nacional, seja a nível local, termos uma oposição forte. Eu não tenho dúvidas nenhumas, por exemplo, que o mandato do Dr. Domingos Bragança, de 2013 a 2017, foi um mandato que acabou por ser relativamente beneficiado, porque contou muito com uma oposição muito forte ao nível dos órgãos da oposição. Ele sabia muito bem, nomeadamente, quer na variação, quer na Câmara, que havia uma fiscalização contínua, permanente e persistente naquilo que era o seu trabalho, e que, de certa forma, acabámos também por obrigá-lo a ter de trabalhar. E isto também é o papel das oposições, além de apresentarem alternativas,
que eu acho que é importante, alternativas, ou seja, nós temos de ter orgulho naquilo que é o quadro estrutural, ideológico das instituições que representamos. Nós não podemos apresentar em eleições, seja tipo, com um pensamento que não é o nosso. Porque aí também não vale a pena estarmos a apresentar propostas só para conquistar votos e depois, em termos práticos, não somos aquilo que acabamos por transmitir. Nós temos de ser coerentes, temos de ter um pensamento estruturado e eu penso que as pessoas gostam disso. As pessoas, ao contrário, se possa pensar daquela questão da esquerda-direita, e as pessoas votam, não querem votar à direita, em termos sociológicos, o povo português é mais à esquerda. Eu, por acaso, acho que é relativamente irrelevante. As pessoas querem essencialmente projetos fortes e que sintam que são sistémicos e estruturados. E se sentirem estrutura e sistema de pensamento, tanto votam à esquerda e à direita, como já aconteceu no passado. Mais recente ou menos recente. Portanto, não precisamos de nos andar a travestir ideologicamente para procurarmos conquistar votos à esquerda e depois esquecermos daquilo que é, do meu ponto de vista, aquilo que é a nossa linha de pensamento. E um partido deve tomar partido em todas as posições, de modo a que não haja equívocos e que as pessoas nos respeitem, naturalmente, porque quem anda em zigue-zagues ideológicos depois acaba por perder a confiança das pessoas. Tenho mesmo que perguntar-lhe, César, relativamente ao próximo sábado, o Partido Socialista vai também a votos na Distrital. Tem um candidato de Guimarães, Ricardo Costa é candidato à presidência da Distrital do Partido Socialista, concorrendo com Barreto, que já lá ocupa esse lugar há alguns anos. Não tem o apoio do presidente do Partido Socialista da Conselhia de Guimarães, nem do presidente da Câmara Municipal. Isto pode, no caso do Ricardo Costa ganhar as eleições, criar aqui um problema no seio do Partido Socialista. Que antevê destas eleições? Agora vou fazer aqui o papel de Marcelo Rebelo de Sousa quando era comentador político, não é? Porque aqui é fazer uma análise colocando várias hipóteses em cima da mesa. Eu não, pronto, daquilo que vou ouvindo, vou falando, parece-me que o cenário não é um cenário que está relativamente equilibrado em termos daquilo que é o processo eleitoral autárquico. Não sei como é que aqui em termos municipais os próprios militantes, porque os partidos pronto, têm lógicas às vezes de funcionamento muito herméticas e são lógicas diferentes, lógicas de exprimir o pensamento coletivo muito diferente daquilo que às vezes se passa noutros sítios, noutros patamares. Ora, acho que não é fácil para mim estar aqui a fazer volto a dizer que eu, como atualmente não tenho responsabilidades partidárias, se eu tivesse responsabilidades partidárias, estaria aqui com um discurso mais cauteloso, a dizer que não me intrometo transmitindo opinião sobre outros partidos. Como agora estou aqui a dar uma de analista, portanto posso dizer... Se tivesse a tomar um café, César. Exatamente, parece-me que acho que o Dr. Domingos Bragança, ao ter tomado posição, foi simultaneamente corajoso, mas talvez tenha sido precipitado. Talvez resguardando-se na sua posição de autárquica, pudesse não ter tomado uma posição e seria cómodo, mas o que é um fato é que o tomou e nesse aspecto foi corajoso e separou águas, porque apesar de tudo, o Dr. Ricardo Costa é vereador, não é? Da Câmara que ele próprio preside. Agora, também o que é um fato é que eu acho que neste momento nós também temos de acabar de vez com o politicamente correto. Que às vezes que é o politicamente correto está-nos a levar aqui uma política demasiado centralizada, em que tipo, uma pessoa não pode discordar, não pode transmitir as opiniões de forma frontal e há sempre tentativas diversas de condicionamento e quanto mais pequenas são as terras, mais isso acontece, quanto mais próximas são as pessoas,
mais isso ainda sucede, e acho que, apesar de tudo, nessa perspectiva, a posição do Domingos Bragança acaba por ser, se é isso que pensa, acho muito bem que o tenha feito, volto a dizer, não era, pode ter sido precipitado, mas apesar de tudo foi corajoso a esse nível. Que efeitos é que isto possa ter se o Dr. Ricardo Costa eventualmente ganhar as eleições distritais? É um cenário que pode trazer algumas consequências que o futuro nos dirá melhor. Pode até perder a nível distrital e ganhar aqui a nível concelhia. E o que é que isto realmente é um cenário interessante também, não é? No fundo, porque tivemos o Presidente da Conselhia a tomar uma determinada posição e se, portanto, isto aqui é interessante, dá aso, mas às vezes estas questões são coisas que entretêm aqui algumas pessoas, mas depois em termos práticos isto pouco ou nada mexe com as pessoas, que as pessoas agora estão mais preocupadas, muito mais preocupadas com aquilo que foi o nosso primeiro motivo da conversa, que realmente são os efeitos do surto nas nossas vidas. Embora também seja sintomático que do grau de alienação das vidas partidárias em relação à separação daquilo que a sociedade está, pouco se importa, pouco se incomoda com a vida interna dos partidos. Eu recordo-me quando estava na faculdade, já nos tempos idos, entre 90 e 98, houve umas eleições distritais do partido, do PSD, na altura, eu era militante da Jota, em que tinha como havia dois candidatos à distrital, que era o Dr. Pacheco Pereira e na altura o Dr. Pedro Passos Coelho. E foi aquilo movimentou não só, como hoje em dia acontece quando há eleições partidárias, movimentam as estruturas partidárias e os militantes dos partidos, e anda tudo ali à volta e cria-se ali uma bolha especulativa e não se sai dali. Mas naquele momento, além dessa bolha e dessas máquinas que normalmente acabam por funcionar, e é natural que o sejam, havia, a própria sociedade mexia-se e estava à volta dessas eleições, que eram as eleições de uma distrital do partido. Hoje em dia, infelizmente, isto não acontece. Ou seja, as eleições distritais do partido, as eleições conselheiras de um partido, movimentam os interessados diretamente, mas infelizmente já pouco ou nada movimentam na sociedade. E isso é sintomático e paradigmático daquilo que acontece, da incapacidade dos partidos de começarem a absorver aquelas que são as preocupações das sociedades. E isso, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, vai ter reflexos, porque se os partidos não conseguem absorver e ser os porta-vozes daquelas mudanças que as sociedades pedem, naturalmente que o vazio tem de ser sempre preenchido e vão aparecer movimentos que vão acabar por protagonizar essas mesmas soluções e, portanto, e eu acho que estamos numa fase de alguma efervescência partidária, de transição partidária. O PSD sempre foi um partido que esteve ali sempre sob o efeito da tenaz, em que tinha o CDS à direita e o PS à esquerda, e íamos tentando, e havia ali sempre alguma tentativa de compressão, mas o partido sempre sobreviveu e conseguiu que sempre, muitas vezes, crescer. Atualmente temos um cenário em que temos a direita realmente com projetos muito localizados, como eu disse há pouco, a Iniciativa Liberal e o Chega, que atingem cada um com nichos de pensamento muito específicos, e temos um PS mais à esquerda do que aquilo que é o PS tradicional, pelo menos em termos de discurso, em termos de prática, pouca diferença há. E este esforço de esmagamento é diferente, e aquele que foi sempre uma tradição do PST, à qual o PST sempre conseguiu fugir e dar a volta de uma forma ou de outra, está agora a ser testado com uma nova realidade, com novos protagonistas, e vamos ver o que é que o futuro nos reserva a esse nível, quer enquanto militante, que ainda sou, quer em termos daquilo quer enquanto cidadão, a pessoa vai analisando aquela que é a situação partidária portuguesa. Está preocupado com esse crescimento à esquerda? Alguém que naturalmente se encontra mais à direita, uma direita até mais liberal, ver este crescimento... Ou conservadora.
Ou conservadora. Liberal na economia, conservadora nos costumes. Faço aqui uma síntese mais exata. E quem me conhece sempre foi assim. Nunca escondi ninguém e tipo, nunca andei aos zigue-zagues a esse nível e acho que venha ao primeiro que diga que andei aqui aos zigue-zagues ou que escondi minha forma de pensar. Bem ou mal, quem quer, quem não está, quem não quer, naturalmente, também, mas isso já são outras questões. Sendo mais liberal na economia, mais conservador nos costumes, como é que vê esta esquerda, este crescimento dos partidos mais ligados à esquerda? Eu vejo isso precisamente pela incapacidade que a direita tem de afirmar um projeto. Porque se os outros crescem, a responsabilidade não é dos outros, é nossa. E, portanto, parte de quem está à frente dos destinos da direita poder apresentar um projeto que seja sólido e que seja estruturado. E eu estou convencido que, com protagonistas que possam afirmar projetos alternativos, isto seja suscetível de acontecer, como já aconteceu no passado, com Cavaco Silva, com Durão Barroso, com Pedro Passos Coelho. Portanto, ou seja, ao contrário daquilo que se possa pensar, não há nenhuma aversão sociológica do país à direita. Nós temos 2 presidentes da República que foram eleitos sendo do espectro partidário do centro-direita. Portanto, não há a esse nível, do meu ponto de vista, nenhuma aversão. Agora, provavelmente, acho que é um espaço que foi deixado, volto a dizer, há pouco tinha dito, o vazio tem de ser sempre preenchido. E, portanto, se o espaço não está ocupado, naturalmente que há outros protagonistas que de uma forma ou de outra, e aqui honra seja feita, alguns partidos de esquerda não têm pejo em defender aquilo que é a sua perspectiva. Têm um ponto de vista, são consistentes a esse nível e não contemporizam. Não têm receio de afirmar aquilo que é o seu ponto de vista. Muitas das vezes, aquilo que nós assistimos é que no nosso campo, no nosso espectro, no meu espectro de pensamento, estou a falar enquanto cidadão, não enquanto militante de partido, agora, quando estou aqui a fazer análise enquanto cidadão César Teixeira, portanto não enquanto militante de partido, aquilo que eu noto é que há alguma orfandade no que a esse respeito sucede, no sentido de termos uma alternativa efetiva. Não é? Uma coisa é estarmos à espera que o poder possa cair em virtude de alguma incapacidade de gestão do Partido Socialista, como aconteceu com José Sócrates. O partido, ou seja, o poder cai nas mãos. Mas uma coisa é o poder cair nas mãos por omissão do lado de lá, outra coisa é o poder cair nas mãos porque houve uma afirmação clara de um projeto novo que foi trilhado e que conquistou a pulso a mente, entre aspas, das pessoas, ou conquistou o coração das pessoas, o afeto e a vontade e o desejo das pessoas de mudança. Volto a dizer, acho que o nosso país precisa de uma, e volto a dizer isto enquanto cidadão, que fique claro que eu estou aqui a ter uma intervenção enquanto cidadão, enquanto dirigente partidário, já não sou. Portanto, acho que é claro, é necessário um movimento que afirme a liberdade individual como acho algo fundamental. Libertar os cidadãos do peso excessivo do Estado é fundamental e isto vai quando nós conseguirmos realmente, quando se conseguir afirmar um projeto claro a esse nível, mas vamos ver, volto a dizer, o futuro naturalmente está tudo muito condicionado pelo surto de Covid-19, nós abrimos os noticiários e está tudo de uma ponta à outra, de uma forma ou de outra, anda tudo à volta disso, mas até na forma de gerir estas situações há diferentes posicionamentos, mas vamos ver. Se agora o tempo faz sempre o favor de mostrar exatamente aquilo que vai ter de acontecer. E neste momento, volto a dizer, estamos numa situação de alguma efervescência, com alguma poeira, que após as autárquicas penso que poderá permitir algum assentamento.
após as próximas autárquicas, que estão a nível nacional, naturalmente. E esse assentamento penso que possa ser interessante para se poder construir. Isto aqui não tem nenhuma mensagem subliminar, estou mesmo tanto construir, porque penso que vai mudar muita coisa após as eleições autárquicas. Os novos partidos poderão ou não consolidar determinados núcleos sectoriais um pouco por todo o país, e isso pode fazer com que ou fortaleçam ou não fortaleçam, e pode condicionar depois o discurso daquele que é o maior partido da oposição, e pode condicionar naturalmente a forma como o Dr. Rui Rio vai fazer a gestão depois do tempo seguinte até às eleições legislativas próximas, que podem ser, depois de um governo minoritário, num contexto como este, vamos ver também como é que a situação resulta, porque aquilo que nós vemos é também muita instabilidade à esquerda. Muita instabilidade à esquerda, que aquilo que me parece que existe a intenção da parte do Bloco de Esquerda, do PCP, é claramente fazer constituir o chamado Bloco Central, precisamente para separarem as águas e a partir daí conseguirem começar a construir um projeto diferente daquele que foi sendo construído. E vamos ter um novo desafio, se realmente expressa ou de forma implícita, se houver esta constituição do Bloco Central, como em termos de votações, em algumas matérias centrais já acabou por acontecer, nomeadamente no orçamento suplementar, poderá, caso isso aconteça, poderá também provocar a tal efervescência nos partidos mais à direita, na Iniciativa Liberal, no CDS e no Chega, que poderão ocupar espaço, mas lá já, isto realmente, a política é uma ciência que vive da conjuntura. Por mais estrutura que tenhamos, acabamos sempre por estar condicionados pela conjuntura. Muda tudo, ninguém diria há meio ano que estávamos como estamos, e portanto vamos vendo, vamos andando, vamos vendo e vamos analisando. E César Teixeira, que mensagem gostaria de deixar para o final desta nossa conversa para quem nos possa estar a ver? Uma mensagem final, neste momento único, assim. Eu acho que a grande, tipo, quem sou eu para dar mensagens a quem quer que seja? Eu aquilo que posso ser, assim, naturalmente, como aquilo que eu desejo a todos é que consigamos sair desta situação em termos de saúde pública com o menor número de danos possível. Eu penso que é aquilo que se deseja, porque realmente esta é uma doença que é muito imprevisível, em que nós não sabemos realmente o que é que em cada um de nós aquele ser invisível pode provocar. Tanto pode ser uma coisa absolutamente benigna e sem qualquer tipo de consequência, como coisas mais complicadas e muito complicadas, como já tivemos pessoas próximas de nós que passaram, por assim dizer, as passas do Algarve e pronto, felizmente ultrapassaram, mas houve quem não ultrapassasse e portanto é muito complicado, pensei aqui a net, é muito complicado, portanto este é o primeiro desejo, isto em termos de saúde pública, que consigamos sair com o menor número de danos e com baixas colaterais pouco visíveis. Agora vamos ver que isto, como disse, é nestes grandes momentos que se veem grandes homens, que se veem os grandes estadistas, que conseguem movimentar as pessoas, mobilizar as pessoas, e nós vamos ter um ano seguinte muito complicado em termos económicos e em termos sociais, que vai exigir de quem está à frente dos municípios e dos estados uma grande firmeza e uma grande capacidade de liderança, falando a verdade, porque só falando a verdade é que se consegue motivar as pessoas. Muito obrigado, César, por Obrigado eu, naturalmente, esta conversa. E para quem nos ouviu, espero que tenham tido a paciência de nos aguentar durante este tempo. Alguma terão tido certamente para ouvir o que o César nos podia acrescentar em casa à conversa. Obrigado, uma boa noite, César. Muito obrigado pelo convite, obrigado, Deus, até à próxima. Até à próxima, muito obrigado. Estivemos à conversa nesta noite com o Dr. César Teixeira, é um conhecido advogado guimaranense, foi o nosso convidado do programa Em Casa à Conversa com. César Teixeira foi também eleito recentemente o novo presidente do Conselho de Jurisdição Distrital do Partido Social Democrata e é também atualmente o presidente do Lions Club de Guimarães. O Em Casa à Conversa regressa na próxima sexta-feira, a partir das 21 horas,
teremos cá mais um convidado. Estaremos para mais uma conversa com sentido no Mais Guimarães. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, a seguirem-nos também na nossa página no Facebook e ainda a verem a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Boa noite, até sexta-feira às 21 horas.